A gente segue para a capital federal, por lá não tem eleição, mas tem o TSE, alvo de polêmica após os problemas do primeiro turno. O tribunal está apostando que dessa vez o processo ocorrerá sem empecilhos. Antônio Maldonado, como é que está a situação por aí? Bom dia. Oi, Kalina, bom dia a você, Thiago, todo mundo que está acompanhando a programação aqui da Jovem Pan nesse domingão. Tudo muito tranquilo aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Como você bem lembrou, em Brasília não tem eleição para prefeito, para vereador. Aqui a gente tem apenas governador e deputados distritais, então a gente vota apenas de 4 em 4 anos, junto ali com as eleições majoritárias, com os votos para deputado federal, para senador e para presidente da República. Então, para a gente aqui é mais tranquilo porque não tem que fazer o exercício do voto, né? Não tem que ir lá na zona eleitoral, enfim, votar na urna eletrônica. De qualquer forma, a gente acompanha aqui as movimentações no Tribunal Superior Eleitoral. Diferentemente do primeiro turno, Kalina e Thiago, a expectativa é que o presidente aqui do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, ele deu uma entrevista coletiva apenas após o fim da totalização dos votos, ou seja, que todos os votos sejam contabilizados e os resultados já divulgados. E a expectativa aqui do TSE é que aquele supercomputador que foi comprado justamente para poder reunir aí os votos de todo o país, ele trabalhe de forma plena e rápida e que às 8h30 da noite a gente já tem, então, a conclusão da votação nas 57 cidades em que haverá eleição eleição ao longo deste domingo, 18 dessas cidades capitais brasileiras. Bom, a gente já tem alguns números aqui divulgados mais pela área de segurança pública nacional do que pelo TSE. Os dados do TSE com substituição de urnas, problemas em zonas eleitorais, isso, o primeiro boletim sai logo mais às 10 horas da manhã. Mas a gente já tem alguns números, inclusive, que estão aqui nesse painel atrás de mim, que vai sendo atualizado com informações do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Esses números apontam que entre meia-noite de ontem e 9h30 da manhã de hoje foram cometidos 2 crimes de boca de urna, 83 de desobediência, 1 crime de desordem e 1 crime de compra de votos. Foram apreendidos 5 veículos e houve também uma apreensão de dinheiro relacionado então à eleição. Também houve prisões, 26 pessoas foram presas por desinformação. O que é isso? É tentar convencer outras pessoas a votarem com informações falsas. Então, esse é um dado importante. E 10 eleitores foram presos e conduzidos à delegacia também por crimes eleitorais diversos aí que não se enquadram, por exemplo, nessa questão da desinformação. Esses são os dados mais atualizados, os números são infinitamente menores do que os registrados ali no primeiro turno, afinal de contas também a gente tem aí o número de cidades onde há eleição neste domingo também é infinitamente menor, então proporcionalmente a gente vê aqui, por exemplo, do meu lado aqui, para quem está acompanhando a gente pelo vídeo, consegue ver aqui uma coluna só com zeros. Esses são crimes cometidos contra candidatos. Então a gente, por exemplo, nenhum dos candidatos aí que concorrem no segundo turno dessa eleição foi alvo de nenhum crime, o que já mostra uma mudança bem significativa em relação ao primeiro turno. Então, só para a gente concluir, a expectativa, como eu disse, é que por volta de 8h30 da noite, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, converse com a imprensa, faça um balanço aí da eleição desse segundo turno, já com os votos todos totalizados. Ô Maldonado, só para fechar, em relação ainda à agenda do ministro Barroso, você disse que ele vai fazer um pronunciamento com o balanço da eleição. Não tem pronunciamento, pelo menos é o que se imagina, né? Ao contrário do primeiro turno, que ele chegou a falar durante o dia também, né? No primeiro turno a gente tinha entrevistas coletivas marcadas a cada 2 horas, a partir das 2 horas da tarde. Então tinha ali às 2, às 4, às 6, às 8, se não com o presidente do TSE, mas com outras autoridades aqui. Então a gente não tem essa expectativa, essa agenda. Conversei até com a assessoria aqui do Tribunal Superior Eleitoral para saber o porquê dessa mudança, e é justamente porque espera-se que hoje o pleito ocorra de uma forma muito mais tranquila, sem os problemas que ocorreram aí no primeiro turno. Quem a gente já sabe que também vai visitar aqui o TSE é o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, que deve passar por aqui por volta de 2h30 da tarde. Também não há previsão de que ele fale com a imprensa, mas ele também coordena, a Polícia Federal é responsável, inclusive, por coibir grande parte desses crimes eleitorais. Então ele vai passar aqui pelo TSE, pode ser
que dê alguma informação para a gente. Mas também, segundo a PF, foram instaurados até o momento, até às 9 horas da manhã, um inquérito policial, 2 pessoas foram presas em flagrantes e 10 conduzidas à delegacia por crimes eleitorais. Beleza, Maldonado. Obrigada pelas informações. Você volta ao longo da nossa programação.